Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo de uma série de vídeos que se trata do projeto de realização do estágio obrigatório supervisionado híbrido por extensão. Por extensão, porque é um braço da universidade que chega até a comunidade e oferece algo relevante. Por isso eu decidi abordar o tema Educação e Cidadania. E eu espero que em algum desse vídeo você possa extrair algo que venha a acrescentar e enriquecer a sua vida. Esse é o 6º vídeo em que nós conversamos juntos, pensamos juntos sobre assuntos que envolvem essa temática. Você que veio parar nesse vídeo de paraquedas e não acompanhou os vídeos anteriores, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do curso de licenciatura em Pedagogia realizado pela Uninter na modalidade à distância. Meu polo de apoio presencial fica no Shopping Venâncio 2000, em Brasília, Distrito Federal. No vídeo anterior, nós conversamos um pouco melhor sobre didática. O que afinal é didática? O que ela considera? Como pensar educação e cidadania ou educação para a cidadania, levando em consideração que a educação em si, ela vai tomando moldes, vai tomando formas de acordo com o momento histórico, de acordo com o contexto social, de acordo com os desafios enfrentados na época em que ela está. Vamos pensar na educação, na escola, como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de superação dos desafios da qual a sociedade enfrenta na atualidade. O meu desejo é que nós possamos olhar à nossa volta, olhar para nós mesmos, olhar para a história em que nós fomos construídos, né? Nós não somos, nós estamos. À medida que existimos, nós vamos nos construindo. Nós estamos em constante mudança, em constante transformação, e nós precisamos pensar no papel da educação nesse sentido. Se ela está acompanhando as transformações das várias sociedades do mundo, né? Especificamente nós estamos trazendo o olhar para o Brasil, o contexto brasileiro, mas nós precisamos pensar se ela está acompanhando essas modificações, se ela está em processo também de readaptação, se a educação, se a escola está para a sociedade como alguém que reforça as condições sociais ou aquela que tem um papel de transformar. Precisamos pensar se a educação, se a escola está também se movimentando, está realmente interligada, entrelaçada com a sociedade, com a história em que está sendo construída, ou se a escola ela está se mantendo em um distanciamento. Por que eu falo isso? Se manter em distanciamento. Porque, como podemos perceber, a educação ela vai tomando moldes diferentes. Então, não podemos permitir que ela aconteça hoje como acontecia anos atrás. A sociedade já não é a mesma, as condições já não são as mesmas, então nós precisamos pensar em desenvolver esse olhar crítico, esse olhar reflexivo, esse olhar para lançar mão das ferramentas transformadoras. Precisamos olhar para a história, aprender com os exemplos passados, aprender como as sociedades passadas conseguiram superar os seus desafios, enfrentar os seus dilemas, conseguiram desenvolver ferramentas para superar os problemas enfrentados na época, aprender com eles, quem sabe talvez nos utilizarmos dessas ferramentas já que funcionaram anteriormente, mas precisamos rever também quais ferramentas nos servem hoje, quais as diferenças das sociedades passadas, quais as diferenças da educação, o formato de educação passado, qual o formato em que a educação está assumindo e ainda precisa assumir, precisa transformar, porque a gente vê, né, a questão de que algumas instituições
algumas escolas ainda são pensadas na forma tradicional. A gente fala na forma tradicional porque a escola tradicional, ela passou a existir em uma época de costumes tradicionais. Então precisamos entender como que as coisas estão funcionando hoje para que a escola possa alcançar realmente uma educação e aprendizagem na sua totalidade, no seu êxito, vamos dizer assim. Não apenas preocupada em transmitir o conteúdo, não apenas em cumprir o currículo, mas uma educação realmente preocupada em formar cidadãos, né? Formar indivíduos na sua totalidade. Então nós entendemos que a escola é uma instituição em que pessoas com diferentes histórias de vida, com diferentes contextos, com diferentes culturas, elas estão unidas ali. O que nos faz humanos? Uma das possibilidades de respondermos a essa pergunta é confrontar as características comportamentais dos animais com as dos seres humanos. Nesse sentido, ao analisarmos os animais, percebemos que o comportamento deles pode ser identificado por algumas características. Dentre elas, são guiados por instinto. Eles obedecem às leis biológicas e, por esse motivo, o comportamento deles é determinado geneticamente. Poderíamos dizer que eles não possuem livre-arbítrio. Apresentam comportamento aprendido, contam com semelhanças no comportamento de indivíduos da mesma espécie. As atitudes não variam conforme indivíduo, local ou época, muito menos por um ato de vontade ou de inovações individuais. Não são históricos, apresentam tendências ao isolamento. E por último, a inteligência deles nós podemos perceber que é concreta, é imediata e prática. Depende do momento vivido, do aqui e agora, uma vez que não conservam a aprendizagem para criar novas estratégias. Por sua vez, os humanos são caracterizados principalmente pelos seguintes aspectos. São históricos, podem lembrar uma ação passada e projetar o futuro. São simbólicos, representam o mundo por meio do pensamento e sua própria linguagem. São seres sociais, dependem da interação com outros humanos. Apresentam interdependência, possuem inteligência abstrata, podem utilizar técnicas já criadas, podem inventar e aprimorar, e por isso se tornam fonte de novas ideias que podem ser mantidas ou alteradas. Além disso, conta com grande possibilidade de adaptação a diferentes meios. O que caracteriza a unidade do homem é a sua aptidão praticamente infinita para inventar modos de vidas e formas de organização social extremamente diversos. A linguagem humana substitui as coisas por símbolos tais como as palavras e os gestos. A condição humana resulta da assimilação de modelos sociais, ou seja, o ser humano se faz mediado pela cultura. A cultura, então, consiste num conceito-chave para a interpretação da vida social e pode ser entendida como modo de viver e interpretar o mundo. Compreender a cultura de um povo expõe a sua normalidade sem reduzir sua particularidade. Isso a torna acessível. A cultura é a forma específica de definir, delimitar a realidade e define as relações entre pessoas e entre estas e o seu ambiente. Devemos atentar para o fato de que a escola é uma das instituições centrais no aprendizado de normas em conjunto com a família e outras instituições. A partir da conceitualização da cultura, eu quero lançar uma pergunta para nós refletirmos juntos. Como o conceito de cultura pode nos ajudar a perceber as diferenças no contexto escolar? No vídeo anterior nós falamos sobre didática e percebemos que o professor encontra na sua turma a forma de organizar o seu ensino e aprendizagem? Encontra na sua turma a resposta de qual método?
qual a didática, vamos colocar assim, ele poderá usar. Então, a partir desse entendimento de cultura, a partir dessa leitura, é que o professor consegue perceber as diferenças e se situar na forma do seu fazer pedagógico. A cultura, então, consiste num conceito-chave para interpretar a vida social, para entender como as pessoas vivem e para interpretar o mundo. Já que compreender a cultura está em compreender as relações, também é uma forma em que o professor, por exemplo, ele pode evitar preconceitos dentro da sala de aula. É uma forma em que o professor, além de estabelecer uma aproximação com seus alunos, entender a cultura é uma forma do professor orientar o seu fazer pedagógico. Nesse sentido, eu quero convidar você a extrairmos algumas lições do filme Escritores da Liberdade. Se você ainda não viu, vai lá assistir o vídeo primeiro para você ter sua experiência, entender todo o contexto, acompanhar toda a trajetória, todo o papel de fundo da qual ele acontece, para depois a gente vir aqui conversar juntos sobre algumas pérolas que a gente pode extrair de lição desse filme incrível. Escritores da Liberdade conta a história de uma professora recém-formada que vai dar aulas na sua primeira turma, e a sua primeira turma não é qualquer turma. Vamos ver se o YouTube me permite colocar trechos do vídeo aqui. Se isso for possível, nós vamos assistir um trecho e vamos falar a respeito. Se não for possível, nós vamos ver algumas imagens enquanto nós vamos conversando sobre as pérolas que nós podemos extrair desse filme. Nessa primeira parte do filme, nós percebemos que a professora deve ter ido resolver questões burocráticas, como entregar documentação, ser apresentada formalmente ao corpo docente. A diretora faz uma recepção ali nada calorosa, não é? Meio que tenta jogar um balde de água fria. Nós entendemos que a professora Anne, ela é recém-formada, é uma pessoa que aparentemente está cheia de motivação, cheia de esperança, cheia de idealizações com relação à educação. E eu, falando como acadêmica aqui, não sei se você viu no primeiro vídeo em que eu me apresento e conto um pouquinho da minha relação com a educação, minha história na educação. E eu percebo que algumas vezes também na realização de estágio, quando um estagiário ou quando um professor novo, ele se esbarra com um professor mais experiente, um professor que já tem alguns anos de carreira aí, muitas vezes nós percebemos esse choque em que o professor novo, em que o estagiário, ele está ainda movido ainda de muita expectativa, cheio de talvez de força, de vigor, porque realmente quando a gente sai da faculdade, da universidade, nós estamos cheios ali de todo o conteúdo, talvez com muita vontade de aplicar todo o conteúdo que nós aprendemos ao longo dos anos, de formação. E quando nós nos deparamos com a prática, quando nós vamos realmente para o campo, quando nós trocamos ideias com professores que estão já há alguns anos trabalhando com a educação, nós percebemos essa diferença, talvez de professores mais cansados, porque se esbarram por muitos problemas, muitos dilemas, muitos conflitos que realmente a educação enfrenta. Não é que eu quero destacar aqui o que está certo ou o que está errado, mas eu quero trazer aqui uma reflexão de como a gente encara a educação, de como a gente encara os problemas do cotidiano escolar, levando em consideração o contexto histórico, levando em consideração as condições financeiras, Hoje nós vemos que a escola pública, ela muitas vezes se esbarra por realmente falta de recurso, professores que
não são financeiramente valorizados, não são bem remunerados, e até mesmo por condições dentro da escola em que falta um giz, falta um apagador, falta um material didático, falta um livro, falta um retroprojetor antigo, né? Falta um data show, falta, enfim, faltam recursos para que o professor possa desempenhar melhor o seu papel. Então, quando a gente percebe aqui a professora do filme, professora Anne, quando a gente vê essa cena da professora Anne toda entusiasmada, né, toda empolgada para lecionar, para colocar em prática, ela inclusive falou, olha aqui meu planejamento, tipo assim, tendo orgulho, né, daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela começou a desempenhar, olha só o meu planejamento, né, como eu me dediquei. Enfim, é uma professora dedicada, mas que em contraproposta tá ali a diretora, já há alguns anos de carreira e com a experiência na prática de conhecer a escola em que ela estava ali na direção. Então ela de cara já fala, olha, você vai precisar rever seu planejamento. Porque as notas são muito baixas, então talvez esse conteúdo todo não vai ser bem recebido por eles, né? Preciso começar ainda, ela tá falando assim, olha, diminui um pouquinho, sabe? Começa lá de baixo, para você poder alcançar os seus alunos. Outra, não dá muita tarefa, muito exercício, porque eles levam horas para chegar aqui na escola, horas para voltar para casa, eles não terão tempo para fazer. Então, o que acontece? A professora Anne já chega com o planejamento pronto, em contrapartida a diretora já fala assim, olha, para você fazer o seu planejamento, você vai precisar conhecer os seus alunos. É aquela coisa, o professor encontra na turma a resposta de como ele vai realizar suas aulas, de como ele vai transmitir esse conhecimento, é o que a gente já vem falando. Não se trata apenas de transmitir o conhecimento, de ensinar, trata-se de os alunos aprenderem, trata-se de eu tornar esse conteúdo na linguagem que ele possa ser entendido, né? Então foi basicamente isso que a diretora falou, mas uma frase bem interessante que a professora Anne, né, carregada de paixão, né, de romantismo talvez, ela fala, olha, a verdadeira batalha tem que ser travada aqui dentro da sala de aula. Enquanto a gente pode fazer alguma coisa, não é lá nos tribunais, não é? Ela diz assim, quando estiverem defendendo o garoto no tribunal, a batalha já foi perdida. Acho que a verdadeira batalha tem que ser travada aqui na sala de aula. E aí a diretora fala, uau, que frase bonita, né? Que lindo. Talvez pensando assim, quero ver na prática, quero ver quando ela realmente encarar os alunos frente a frente. E aí quando questionada sobre talvez a falta de capacidade para dominar a turma, para realmente ensinar aqueles alunos, ela parecia, vamos dizer assim, uma professora Nutella, né? Parecia uma professora de classe alta, parecia professora em que os alunos tinham uma família estruturada, condições financeiras excelentes. Ela não tinha uma característica visualmente, né? Vamos dizer assim, se é que a gente precisa aparentar para ser, ela não aparentava ser professora de alunos que passavam por tantos problemas. Talvez aquela diretora estaria se questionando se a professora Anne seria capaz de dar conta de uma turma de alunos com problemas sociais, com problemas familiares, envolvidos na criminalidade, mas ao mesmo tempo a Anne disse, eu quero muito estar aqui. Talvez ela não soubesse de fato o que ela iria enfrentar, qual a condição daqueles alunos, talvez ela não conhecesse ainda o contexto social da qual ela estava se inserindo, talvez fosse muito longe da realidade que ela mesma vivia, mas ela decidiu que ela queria aquilo, que ela queria enfrentar, que ela estava disposta a passar por aquilo. Então ela disse, é aqui que eu quero estar. Então isso é muito importante
na vida dos professores? Você realmente quer estar nessa escola? Você realmente quer estar inserida na vida desses alunos? Você realmente quer trazer esses alunos para você, entendendo o seu contexto, refletindo sobre os seus dilemas, para buscar ferramentas para intermediar, para até mesmo trazer soluções para esses conflitos? Então, eu acho que o maior conhecimento que a gente pode ter, inclusive que nós vimos uma frase do Eduardo no outro vídeo, o maior conhecimento é a boa vontade. Então nós precisamos querer. E a partir desse querer, nós vamos descobrindo meios de como realmente fazer e fazer bem feito. Primeiro dia de aula, a professora ele já pode perceber que existe uma certa distinção dos alunos, uma certa diferenciação, um certo jeito de privilegiar talvez os melhores alunos, não é? Vamos dizer assim. E na sala do professor ao lado, o professor que já está mais tempo na escola, o professor que viu esse processo de transformação em que acontece esse projeto de integração social, em que recebe os mais diversos tipos de sujeitos, de alunos, das mais diversas classes sociais, com seus dilemas, não é verdade? Então ele é um professor que viu a escola ter uma identidade e ser completamente transformada. Ele estava acostumado com uma realidade escolar e que de repente é completamente modificada. Com a mudança dessa identidade, a identidade que eu digo, a escola, ela é a cara dos alunos, ou a escola tem a cara dos alunos, enfim, mas à medida que esse conceito da escola é mudado, uma escola formal, vamos dizer assim, para uma escola de integração social, ele precisa mudar a mentalidade, mas o que a gente percebe é que ele permanece com a mentalidade, ou talvez até ele tenha desenvolvido uma visão pessimista, né, das coisas. Há uma grande diferença entre ser otimista, ser realista e ser pessimista. Claro que nós precisamos encarar a realidade que nos cerca, a verdade, como diz, nua e crua, mas nós não podemos deixar que a realidade nos leve para o lugar de comodismo, para o lugar de conivência, para o lugar de as coisas são assim mesmo e devem ser assim mesmo. Como nós vimos o exemplo do outro filme, é o seguinte: nós não podemos nos acostumar com as coisas como elas são, mesmo que sejam ruins, mas é difícil mudar. Então as pessoas desistem, e quando isso acontece, todo mundo sai perdendo. Então nós não podemos desistir da mudança, nós não podemos desistir de acreditar que podemos fazer algo para mudar, para melhorar, para transformar. E então a professora Eri vê aquele professor, né, vamos dizer assim, meio averso ao estilo em que a escola se transformou, vê que na sala dele é uma sala com mais recursos tecnológicos, vamos dizer assim, uma sala mais bem estruturalmente, mais bem organizada, ao passo que a sala dela tá meio largada, porque a classe dela são dos alunos marginalizados, vamos dizer assim. Então a persianinha tá quebrada, não tem apagador, e aí, além dessa estrutura física, né, esse suporte físico que ela se depara, que ela percebe que não tem, e então ela leva um choque de realidade quando conhece os seus alunos. Alunos que não acreditam na educação, que não queriam estar ali, alunos que não acreditam muito menos nela como professora.
Alguns chegam até a dizer que ela não vai durar muito. Então, esse é o primeiro dia de aula da professora Anne. Além de não controlar a sua turma ali naquele primeiro momento, precisar de uma intervenção, porque os alunos começam a brigar, a coisa foge do seu controle e aí ela precisa chamar ajuda de força maior. Quando ela está ali na sala dos professores, talvez, né, respirando fundo, talvez tentando entender aquilo tudo, talvez refletindo como ela poderia dominar a turma, como que ela poderia alcançar o coração daqueles alunos. Quando ela está ali pensativa, a diretora, o professor chama ela porque eles, né, claro, já sabiam que a situação tinha fugido do seu controle, que, né, que aconteceu ali uma briga, né, na sala dela. Então ele já sabia e falou: não, fica tranquila, é só você levar, deixar passar isso aí, porque com o tempo os alunos param de vir. E aí ela fala: não, se eu fizer o meu trabalho bem feito, eles podem fazer fila na porta da sala. Então ela procura se manter otimista, se manter apaixonada, né? Se manter nesse romantismo, apesar da realidade que ela encontrou. Vamos ver no que isso vai dar. Em um outro momento, agora mais contextualizada, ela procura se aproximar dos seus alunos, do estilo de vida dos seus alunos. Ela vai atrás de uma música de rap, é um estilo de música que eles estão acostumados a ouvir, que eles se identificam. Daí ela tenta estabelecer essa aproximação com os alunos de algo que eles gostam e tenta trabalhar o conteúdo e ensinar em cima disso. Mas, ao invés de ser bem aceita, a princípio eles começam a curtir, dançar a música. Ao invés disso ser bem aceito, ser bem visto, aconteceu o efeito contrário. Eles falaram: poxa vida, como assim uma mulher branca quer nos ensinar rap? Ela queria trabalhar a rima com relação à poesia, e aí eles tiveram um bloqueio por ela ser branca, por ela não conseguir nem pronunciar corretamente o nome da banda, o nome do grupo de rap ali, da música que ela estava apresentando. Ela é questionada se ela realmente sabe o que ela está fazendo. Afinal de contas, ela já foi professora em outro lugar? Onde mais ela deu aula, né? Quais outros lugares? Qual que é o histórico profissional que ela tem? Qual, vamos dizer assim, qual a legalidade, qual a moral que ela tem para poder conseguir se impor nesses alunos? Então, ela, pelos próprios alunos, ela é confrontada, ela é questionada quanto à sua capacidade em ser professora, em lecionar, em fazer o seu trabalho. Mas ao invés de se intimidar, ela consegue se manter a sua autoridade. Nós já falamos anteriormente da diferença de autoridade e autoritarismo. Então ela consegue manter a sua autoridade, mudando a dinâmica ali, né? Ao invés deles chegarem e cada um já ter as suas carteiras marcadas, como uma demarcação de território, como uma separação de gangues, né? Uma distinção ali de grupos sociais dentro de uma mesma sala de aula. E então ela já, na hora ali, ela assume o controle e muda aquela dinâmica, muda os alunos de lugar, de carteira, que é uma forma de ela mandar uma mensagem para os alunos, né? Que ela é que está no comando. A cena que eu quero destacar é o momento em que ela tá ali transmitindo conteúdo, escrevendo no quadro negro, né? Aquela típica professora de costas para a sala enquanto escreve. Daí ela percebe uma movimentação. Quando ela se declina para ver o que está acontecendo, um bilhete está sendo passado de mãos em mãos. E ela toma aquele bilhete e vê que é uma cena de bullying. Um aluno está sofrendo bullying por ser preto e sua grande marca é o seu lábio grande, né? Seu lábio proeminente, carnudo. E um aluno faz uma caricatura ali, realçando ainda mais o seu lábio, né? E fazendo um outro aluno fazendo daquele aluno um motivo de chacota, motivo de riso. Então a professora, que é professora da língua inglesa,
Daí a importância também, além de fazer a educação, em relação ao seu contexto histórico, é importante fazer a educação de uma forma interdisciplinar, né? Relacionando conhecimentos de outras disciplinas, interligando conteúdos. Ela está ali como professora da língua inglesa, mas se utiliza da história, se utiliza de outras disciplinas para poder ensinar os seus alunos. Então, ela faz a associação, né, a maior gangue que já existe, faz a associação ao Holocausto. Daí ela consegue ainda mais essa aproximação com os alunos. Ela percebe que apenas um aluno ali sabia do que se tratava o Holocausto. Ela entende uma forma de relacionar a realidade social, a realidade histórica que eles estavam inseridos ali no momento, com uma história do passado, aquela coisa de procurarmos olhar para trás, entender a nossa história, mundialmente falando, né, também, fazendo a associação com aquilo que nós vivemos hoje, procurando ferramentas para superar os nossos conflitos, superar os nossos dilemas. E é isso que ela vai fazer. A gente percebe a característica dessa professora em que ela não está preocupada em conteudismo, em transmitir todo o conteúdo para os alunos. Claro que ela precisou desenvolver, acredito que ela desenvolveu esse fazer pedagógico justamente se deparando com a realidade dos alunos ali, a realidade dos alunos que ela se encontrava, a realidade de seus alunos. Se utiliza da didática, né, dessa didática que ela encontra de desmontar esse jeito tradicional, porque ela percebe que o jeito tradicional não funciona, e então ela afasta as carteiras, coloca todos os alunos em pé no meio da sala, ela coloca uma linha no chão para fazer um jogo, né, com os alunos, lançando perguntas, e à medida que ela vai perguntando, ela vai conhecendo os seus alunos e abre as sacolas ali e oferece algo para os alunos. É muito interessante essa questão dessa relação de troca, né? Muitas vezes a gente quer exigir algo dos alunos sem oferecer algo antes. Então, ela entrega um diário novinho na mão dos alunos. Na verdade, não entrega. Na verdade, ela permite que eles se sintam à vontade para pegar o diário. Então, a princípio, eles ficam assim desconfiados, até que uma tem a iniciativa de ir lá buscar o diário, e assim, cada um vai lentamente, aluno por aluno, indo lá na mesa dela, na liberdade dessa vontade própria, sem posição alguma, em que eles vão indo e vão buscando esse diário por livre e espontânea vontade. Quando ela começa a estabelecer esse diálogo em conhecer os seus alunos, conhecer um pouco mais deles, estabelece esse diálogo também de se mostrar, de se dar a conhecer. Independente de ser branca, ela diz, eu sou professora. Então, ela começa a se provar também para os alunos da sua própria capacidade de lecionar. E muito mais do que transmitir o conteúdo, ela se preocupa em dar voz para os alunos. Ela começa, faz ali nessa brincadeira, esse jogo, em que ela lança perguntas e, de acordo com a realidade deles, eles vão se dirigem até a linha no centro ali da sala. Ou seja, ela desmonta, ela se vê nessa necessidade de desmontar ali a forma tradicional em que os alunos entram e sentam nas suas carteiras. Muitas vezes dá o horário da aula e poucos alunos ali estão dentro da sala de aula. Os alunos geralmente são levados para dentro da sala de aula por uma autoridade ali, né, maior, dentro da escola. E então ela se vê nessa necessidade de mudar um pouco. Ela se utiliza desse método, né? Ela percebe que o seu trabalho tem que ir além da sala de aula.
Então ela leva os seus alunos para conhecer mais sobre o Holocausto e visitar o museu, possibilitando assim os jovens entenderem a consequência traumática da ideologia da grande gangue nazista, que provocou a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. E conseguir fazer essa identificação das semelhanças da história com relação às pequenas gangues estabelecidas ali através dos alunos daquela escola. Então esse caderno que ela oferece para eles utilizarem como diário para estimular que eles escrevam, para estimular que eles relatem a sua vida, o seu cotidiano, para que eles falem dos seus problemas internos, seus conflitos internos, seus problemas familiares, seus problemas sociais. Daí ela deixa bem claro que ela só vai ler, ela vai folhear, claro, né? O objetivo é que eles escrevam diariamente, independente do que se trate, a escrita, o conteúdo em que eles estão escrevendo ali. Mas o critério que ela coloca é que eles devem escrever todos os dias, que ela vai folhear o diário, não vai dar nota. Ela fala, afinal, como que eu posso dar nota de uma coisa, de uma realidade que vocês vivem, né? Então ela fala que o objetivo não é dar nota, mas que ela vai olhar, vai folhear as páginas do caderno, vai folhear as páginas do diário, para realmente conferir que eles estão escrevendo diariamente. O critério é que eles escrevam todos os dias. E então ela mostra o armário, fala, ó, esse armário tem cadeado, e se vocês quiserem que eu leia, se vocês me permitirem ler, eu quero que durante a aula a porta vai estar aberta, eu quero que vocês coloquem o diário ali dentro do armário. No final da aula eu vou trancar esse armário. Então depois eu vou abrir e o caderno, o diário que estiver lá dentro, eu vou poder conferir, eu vou poder ler. Além de estimular a escrita, ela também estimulou a leitura, estimulou que eles lessem o livro O Diário de Anne Frank, com o propósito de despertar alguma identificação e empatia, ainda que os personagens do livro vivessem em épocas diferentes, em tempos históricos diferentes. Os alunos pudessem se identificar, desenvolver uma espécie de empatia, de tolerância uns com os outros. Ela acaba lendo esses registros, ainda conhecendo ainda mais os seus alunos, se aproximando ainda mais dos seus alunos, ela mesma desenvolvendo muito mais empatia, muito mais identificação e talvez dando ainda mais a ela motivação, né, para trabalhar e talvez até ajudando ela a orientar o seu trabalho pedagógico. Esses diários, posteriormente na vida real, foram reunidos em um livro e publicado nos Estados Unidos em 1999. Esses diários, posteriormente, acabaram inspirando o diretor Richard a produzir esse filme, intitulado Por Escritores da Liberdade. Formada em Direito, Anne se torna professora, desagradando seu pai e marido. No início, ela demonstra ingenuidade, timidez, curiosidade e determinação. Sua vocação para o magistério vai se construindo conforme os desafios que ela encontra entre os alunos e ao lidar com a burocracia e o conservadorismo dos funcionários do sistema pedagógico da escola. Ela é movida pela ousadia, garra, determinação, toma iniciativas e vai à luta. Os diversos obstáculos próprios de qualquer sistema escolar faz com que ela se sinta desafiada a fazer algo mais. Quando ela percebe que com seus alunos não iria dar certo dar aula do jeito tradicional, ela vai buscar argumentos consistentes para responder às questões imprescindíveis da escola contemporânea. No segundo momento, Erin faz o reconhecimento dos grupos de iguais e, obviamente, sente empatia com os excluídos. E terceiro, ela devolve aos alunos esse reconhecimento com um pensamento crítico, fazendo-os reconhecer, sentir e pensar sobre a realidade criada por eles próprios. Quarto, ela não os aceita na condição de vítimas reativas e cobra-lhes responsabilidades por suas escolhas,
seus atos de exclusão para com os diferentes. Ou seja, sua ação pedagógica é inovadora, porque desperta a motivação dos alunos para expressar seus sentimentos, ler, pensar, escrever e mudar a partir do reconhecimento como sujeitos de sua própria história. Duas causas podem ter relação profunda com a crise da educação em nossa época: a incapacidade de a escola levar os alunos para pensar e a perda da autoridade dos pais e professores. Ambas fazem com que as crianças e adolescentes fiquem sujeitos à tirania de uma maioria qualquer, grupo social, tribos, gangues, e de um líder carismático ou populista. Portanto, o ato educativo de Nheire é ao mesmo tempo político e ético, porque visa transformar alunos não pensantes, incivilizados, não humanizados, em seres humanos que podem exercitar o pensamento crítico sobre a realidade e seus atos. As dinâmicas e debates em sala de aula desmascaram o recorrente discurso vitimista desses grupos, que tendem ao comodismo da sua desgraça e ao mesmo tempo projeta no outro a responsabilidade pela sua própria irresponsabilidade ou fracasso como sujeito cidadão no meio social. É preciso que cada qual se responsabilize e se comprometa a fazer a sua parte, ou como diz a velhinha que abrigou Anne Frank, fazer a coisa certa ou ética como uma pessoa comum, anônima e representante do que é ser civilizado. Uma educação que não exercita o ato de pensar, com todos os seus riscos, além da própria ausência de pensamento, tem como efeito o não comprometimento com não tomar decisões ou não se responsabilizar por elas. Para alguns é suficiente o professor apenas fazer a sua parte, visto existir um mundo para além dos limites de sua sala de aula. Mas a lição da professora do filme está em fazer bem a sua parte, pois a tarefa da educação é justamente a de apresentar o mundo às gerações do presente, tentando fazê-las conscientes e de que compareçam ao mundo que é o lar comum de múltiplas gerações humanas. Ao conscientizá-las do mundo a que vieram, estas deverão compreender a importância de sua relação e ligação com as outras gerações passadas e vindouras. Tal relação se dará primeiro no sentido de preservar o tesouro das gerações passadas, isto é, no sentido de a geração do presente tomar o cuidado de trazer a esse mundo sua novidade, sem que isso implique a alteração, até o irreconhecimento do próprio mundo da construção coletiva do passado. Que cada professor faça diferença no seu ato de ensinar. O ensino regular visa levar os alunos a aprenderem os conteúdos programados pelos currículos, contudo, não se pode ensinar sem incluir também uma mudança educativa. Um ensino sem educação para o pensar é vazio de sentido prático e existencial. Uma educação sem aprendizagem dos conteúdos também é vazia e tende a degenerar em retórica moral e emocional. Ensinar e educar implicam em responsabilidades pedagógica, política e moral dentro e fora da escola. Implica ainda na responsabilidade do coletivo, do professorado de civilizar a nova geração que irá povoar o mundo. O filme Escritores da Liberdade aborda o conflito da questão social com a metodologia ineficaz de educação do sistema capitalista, onde sujeitos inseridos neste contexto gritam por uma identidade perante a sociedade. A história do filme se passa, na maior parte do tempo, em uma escola. Esta escola era formada por alunos de origem familiar de classe média, onde todos eram iguais. Entretanto, foi implementada uma política social de inserção de alunos de classe baixa a essa mesma escola, fazendo com que os conflitos sociais surgissem. Dentre os conflitos, encontram-se desde a formação de gangues e segregações entre alunos até envolvimento desses grupos em crimes. Em âmbitos educacionais, os alunos eram diferentemente tratados, dividindo cada vez mais as classes. É importante ressaltar que essas relações sociais que se formavam delineavam e construíam o aluno que ali estudava.
O aluno, através dessas gangues, ganhava uma identidade, uma posição social, e a relação entre membros de diferentes grupos era visto como uma perda dessa identidade. Dessa forma, a xenofobia estava cada vez mais presente e cruelmente imposta entre os alunos. Então, a professora Anne, recém-formada, movida de expectativa e vontade plena de atuar de forma verdadeira com seus alunos, com um ar de mudança, ela enfrenta as dificuldades diante dos colegas de trabalho, com a diretora do colégio que, de alguma forma, inviabiliza as verbas e material para que ela possa realizar o seu trabalho. Assim, a professora Enden, a senhorita Gruel, somado com a inacessibilidade dos alunos, começa a questionar o método de ensino daquela escola, encontrando outros caminhos para atuar com aquela turma. O método de ensino da professora se baseava na busca verdadeira identidade de cada aluno, procurando desmembrar as gangues, a xenofobia existente. A professora, então, procurou encarar seus alunos de forma a destacar suas individualidades e não visando unificá-los como peça a serem moldadas e fabricadas, modo como é o método educacional vigente do capitalismo. Então, ela encara a questão da xenofobia, ela consegue resgatar o drama do Holocausto utilizando sua história em um livro em especial, o Diário de Anne Frank, livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial pela própria Anne Frank, que se escondia das forças nazistas e serviu como profunda reflexão para os alunos. Esse método utilizado pela professora fez com que os alunos se desarmassem perante o ensino e desabrochassem perante a sociedade, perante, sobretudo, suas próprias vidas. Além de reflexões e críticas ao sistema, esse filme aborda a importância de se considerar as particularidades de cada sujeito, a força versus fragilidade que a sociedade tem na construção da subjetividade do indivíduo. Essa obra é rica de mudanças pertinentes ao sistema de ensino, onde tem uma semelhança com o método de Paulo Freire. O método de Paulo Freire consiste no aprendizado baseado na ação e reflexão, considerando a praxis como ferramenta transformadora. Nós, professores e professoras, podemos assistir ao filme Escritores da Liberdade e nos inspirar por várias razões, para que possamos inovar o ato de ensinar adequado à realidade cultural dos alunos, para que, além de ensinar, também possamos adotar uma atitude de pesquisa-ação com os grupos que se formaram em sala de aula e na escola, quase sempre atraídos pela semelhança, formando grupos narcisísticos, cujo sintoma visível é a intolerância para com os demais, para que aprendamos a acolher e contextualizar as situações de vida dos alunos com as de outras vidas relatadas pela história da humanidade, que através de um diário ou redação qualquer, eles aprendam a significar suas histórias com outras histórias, para que os professores do Brasil se empenhem mais e mais em ler literatura, porque só podemos cobrar dos alunos esse hábito se nós também nos habituarmos a ler, isto é, se ler e compreender já fazem parte da nossa virtude pessoal. Aquele que lê e compreende tem maior probabilidade de escrever suas próprias narrativas, para que os professores façam autocrítica sobre o quanto de paixão tem pelo trabalho com os alunos, e não deve necessariamente implicar a sua desatenção para com seus próximos, marido, esposa, filhos e outros.
Freire nasceu em 1921 em Pernambuco. Então ele se criou no Recife, se formou em Direito, ele foi diretor superintendente também do SESI, onde trabalhou como direção da educação, ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido, né, em 63, após uma experiência em Angicos, onde ele alfabetizou em 40 dias mais de 300 pessoas, no método, famoso método Paulo Freire, que o fez conhecido no mundo inteiro, né? Por conta desse método ser problematizador, ser revolucionário, né? Ser emancipatório, ele acabou sendo perseguido pela ditadura militar de 64, ficou exilado 16 anos, né? E nesse exílio ele escreveu as suas grandes obras mais conhecidas, começando pela Educação como Prática da Liberdade, pelo famoso livro Pedagogia do Oprimido, né? E aí ele circulou em 16 anos, a América Latina, os países da África, foi professor também nos Estados Unidos, né? Voltou ao Brasil após 16 anos, assumiu cátedras na Unicamp, foi professor da PUC de São Paulo. Em 89, Paulo Freire assumiu aqui com a Luísa Erundina, né, a Secretaria de Educação do município de São Paulo, onde fez muitas inovações. Em 91, ele sugere e participa da criação aqui do nosso Instituto Paulo Freire, né? A gente conviveu com ele aqui até 97, quando ele faleceu. E ele é um educador, né, com uma obra muito consistente, muito humanizada, né? Ele é chamado um humanista cristão enquanto educador. Na verdade, então, um filósofo da educação que cria muito além de um método, né? Ele cria uma teoria de conhecimento que, portanto, influencia, dialoga, sensibiliza pessoas no mundo inteiro, né? E também várias áreas do conhecimento. Primeiro é isso, ele parte das relações humanas e da cultura. Ou seja, não é possível fazer uma educação sem conhecer o educando, sem partir da sua realidade. Ou seja, sem mapear cientificamente, sistematicamente, o que é esse universo em que vive o aluno. Porque assim, né, fazendo esse movimento, a educação tem mais sentido para a pessoa que aprende, né? A pessoa aprende com mais alegria, entendendo por que está aprendendo determinados conteúdos. Portanto, os conteúdos são definidos em Paulo Freire a partir deste movimento que ele chama de leitura do mundo. Ler o mundo é mapear profundamente a realidade. E a partir desse mapeamento, conhecer os desejos das pessoas, né? Resgatar os sonhos. E o mundo moderno, né, tem abafado os sonhos, tem matado a utopia, tem acabado com a perspectiva que as pessoas possuiriam na vida de sonhar, né, de mudar, de transformar a realidade. Ao contrário, a educação conservadora, tradicional, o que ela faz? Ela ajusta o indivíduo a uma realidade injusta. E o Paulo Freire fala, não, nós não podemos nos conformar com uma educação que oprime. Não é? Por isso que o Paulo Freire, né, se notabilizou como um educador que alcançou e foi muito estudado, muito utilizado enquanto teórico, né, nas várias áreas da ciência. A gente afirma que o Paulo Freire é um educador da modernidade, né, mas com o pé na contemporaneidade, no futuro, e enquanto educador da complexidade. Se você pegar do mundo moderno para frente, você tem aí alguns autores importantes, né? Habermas, por exemplo, a ação da teoria comunicativa. Nós temos hoje, na mais recente, Maturana, que fala do dialogar, né? Nós temos todos os autores, tem Edgar Morin, né, que também bebeu na fonte aí de Paulo Freire, e dialogam entre si. Paulo Freire cita Marx, né, como a crítica, né, da questão da sociedade que é injusta, né? E ele procura valorizar, né, as contribuições de outros autores e de outras correntes do pensamento, né, no sentido de não ficar numa lógica binária, né, dicotômica, né, brigando ali por um pseudo-poder de quem tem mais razão ou menos razão. Eu diria até, o que mais importa, né, até segundo Nietzsche diria, né, é a vida. Em que medida que as nossas ações, as nossas escolhas contribuem para a vida?
Tem autores, né, que no campo da ciência dicotomizam, é uma coisa ou outra, né? Não é isso? Ou é inatista ou é empirista. Então Paulo Freire procura, aprofundando a pesquisa, né, entender os porquês, né, dos sectarismos na área da ciência. Por que a não aproximação entre arte e política, entre política e educação, entre educação e cultura? Por que a fragmentação do conhecimento? Um conceito fundante em Paulo Freire, lá nos anos 60, é a conscientização, né? A pessoa, para fazer mudanças, precisa se conscientizar da realidade. É um conceito fundante. Só que para o próprio Paulo Freire, ele fala isso na Pedagogia da Esperança, não basta conscientizar. Tem que conscientizar e ter uma ação transformadora. Olha só, ele mesmo repensando a sua obra. Então, a ação transformadora é um outro conceito fundamental, a partir de um conceito anterior. E como que você conscientiza? Aí entra uma outra categoria, que é o diálogo. O diálogo encontra seres que dialogam no seguinte patamar da horizontalidade, né? Não tem ninguém superior a ninguém, não tem cultura melhor que a outra. O diálogo exige o quê? Outra categoria, amorosidade, né? Amar o ser humano é respeitá-lo em sua natureza, em seu contexto, em sua vocação, como ele fala, para ser mais. Outra categoria importante é docência, né? Docência é o quê? É a capacidade de o professor ensinar e aprender com o aluno também com ele. Isso, para nós que estudamos Paulo Freire, é uma coisa simples, né? Uma coisa que está dita. Mas muitos docentes ainda não refletiram ainda sobre essa questão. Porque a gente aprende e ensina uns com os outros, permanentemente. Mais um conceito importante em Paulo Freire é o que ele chama de tema gerador. O que é o tema gerador? É um tema que faz brotar, né, um conhecimento significativo para os alunos, para os estudantes. Que são os temas que vão provocar, né, a escolha, inclusive, de que tipo de abordagem científica vou fazer, quais ênfases vou dar ao meu currículo, né? Então, discutir o currículo da escola com base em temas geradores é partir desse caminho freiriano, né, de investigação temática, de perguntar por que as coisas são assim ou não são assim, a etapa da problematização, e aí definir temas. Quando você define temas com o aluno, ele se sente interessado automaticamente. Poxa, eu escolhi esse tema, eu quero saber mais sobre isso. O método Paulo Freire, tal qual conhecemos, né, você investiga a realidade, tematiza e problematiza, esse método é usado ainda hoje, né? Só que aí esse método não é usado mais só no nível da alfabetização de adultos, da EJA. Você pode aplicar esse método no ensino superior, na pós-graduação. Essa metodologia, ela é permanentemente repensada, reinventada. Por quê? Porque respeita o contexto. Por isso que ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Porque parte do contexto em que a educação acontece. Quando a gente escuta hoje, nos dias atuais, a crítica de que Paulo Freire realmente tem uma perspectiva ideológica na educação, ora, evidente que tem, né? Por quê? Porque uma das primeiras afirmações que Paulo Freire faz é que não existe neutralidade, nem na ciência, nem na educação, nem na política. Se Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido, ele escolhe um caminho. Ele escolhe uma sociedade em que não se quer a desigualdade, não se quer a opressão. E ser freiriano não é ser discípulo de Paulo Freire, muito pelo contrário. Ser freiriano é afirmar a crítica da pedagogia freiriana, é atualizar o seu pensamento, é reinventar Paulo Freire. Então você não é obrigado a engolir Paulo Freire, você não é obrigado a seguir cegamente, muito pelo contrário. Se você faz isso, você nega Paulo Freire. Então o educador que descobre essa pedagogia, essa praxis, ele se redescobre, porque hoje, né, nós vivemos numa escola massificada, uma escola que tirou do professor o papel dele, né, de ser pensante. Essa escola hoje compra sistemas de educação prontos, né, mercantiliza a educação, usa mal o recurso da educação na escola. Esse professor, ele recupera a sua alma, ele recupera a sua humanidade, ele recupera, sabe o quê? O sentido de ser professor, de ser professora. Então o educador freiriano é mais organizado, ele planeja, ele pensa o currículo com os alunos, ele não avalia sem falar com os alunos, e assim por diante. Então há muita teoria, né, por detrás da praxis de Paulo Freire, e o mais importante que eu queria afirmar,
A educação acontece a partir da reflexão sobre a prática. Portanto, formações de professores, de educadores, se partem só para a transmissão de uma teoria, já começam erradas. Educar em Paulo Freire é partir da prática, da experiência feita, do empírico, né? E levando em conta que o ser humano é um ser complexo, corpo, alma, espiritualidade, que devem ser levadas em conta na hora de nós nos educarmos reciprocamente. A educação, então, é entendida como uma constante relação entre quem ensina e quem aprende. Um não existe sem o outro. Um transforma o outro. Não é possível pensar na escola isolado da sociedade, porque tanto docente quanto discente estão inseridos nela. Olha só que interessante. Nos diferentes espaços sociais em que esses sujeitos, docentes, discentes, familiares, todos os envolvidos no processo educacional, que esses sujeitos transitam, eles se constroem. Eles constroem suas identidades sociais, suas historicidades e trazem suas experiências para a relação educacional. E eles não se desvinculam da sociedade. Durante o processo educativo, daí a importância de a escola ser concebida como integrante da sociedade. Eu gostaria de agradecer se você chegou até aqui, me acompanhou até aqui nesse vídeo. Você pode perceber que durante o processo de gravação, o sol se pôs, já escureceu, já está de noite. É um processo longo, não somente do preparo da gravação, da edição do vídeo, mas também o vídeo é longo, é um critério para que eu possa cumprir com a carga horária proposta no cumprimento desse estágio obrigatório. Então, eu quero agradecer se você tem conseguido permanecer firme aqui comigo. Mas mesmo que você não consiga assistir na íntegra todo o conteúdo, mas eu espero que algumas pérolas, alguns conceitos importantes você possa acrescentar na sua vida, você possa inserir na sua prática pedagógica, ou se você não está inserido nesse contexto educacional, alguns valores ainda assim podem ser aplicados, independente da sua área de atuação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.